Pessoal, gente, foi destaque no Jornal O Dia de hoje. Eu quero mostrar mais uma vez a capa do caderno principal. Doutor Pessoa deve 31 milhões de reais ao transporte público de Teresina. E sobre esse assunto eu converso aqui em nossos estúdios com a consultora jurídica do CETUT, Nayara Moraes. Nayara, mais uma vez, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal O Dia News. E vamos começar falando sobre essa situação, porque a promessa que nós tínhamos era de uma resolução para o problema do transporte público em 100 dias. Já estamos em 6 meses e até o exato momento não se criou nenhum tipo de acordo com o setor empresarial que ponha fim a esta polêmica no transporte público. Boa tarde. Boa tarde. Então, nós vivemos esse problema. Efetivamente, eu acredito que até o desenvolvimento da própria CPI é uma justificativa da paralisação do ente municipal no sentido da continuidade desses acordos. Parece que o que a gente tem é um aguardo de que a CPI, e aí, claro, por mais importante que seja, por mais interessante que seja, as discussões elas também precisam caminhar para e passo entre os contratados, né, claro, todos os empresários, enfim, e o município de Teresina. E nesse momento a gente continua sem nenhum tipo de avanço. Quero também te perguntar sobre, ontem na realidade, na oitiva desta terça-feira da CPI do transporte público, foi falado de que todos os problemas do transporte público seriam resolvidos com um componente técnico contábil. É só isso que falta para se chegar a um acordo entre empresários e prefeitura e população, é claro, um parecer técnico? Está faltando mais esse teor técnico nos trabalhos da CPI? Olha, a questão do parecer técnico é exatamente pela dificuldade de haver um consenso em relação aos valores devidos. Daquilo que está sendo devido do ano de 2020, que é do acordo judicial que foi homologado, né, o acordo extrajudicial que foi homologado judicialmente no ano passado, no valor de 26 milhões, dele foram pagos 5 milhões e ainda há o débito de 21 milhões. Esse valor não se discute, até porque foi homologado judicialmente e precisa ser pago, porque já foi reconhecido. Com todas as discussões técnicas, nós tivemos 3 peritos para que se chegasse ao valor. Então, realmente há uma dificuldade e precisa sim de setor contábil, atuarial, para fazer esses cálculos. Hoje, se a gente levar em consideração aquilo que existe de débitos de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? E a gente já está aí em junho, finalzinho de junho, nós realmente já temos um montante que está sendo calculado de forma estimada, né, pelo CETUT no valor de 31 milhões, que é o que está sendo divulgado no jornal. O que se soma num montante total de 52 milhões devidos pelo município de Teresina ao sistema. Não é devido ao empresário. Eu acho que isso precisa ficar muito claro, que esse recurso ele é para a manutenção do sistema, para o equilíbrio econômico do contrato administrativo, a fim de que os custos sejam subsidiados pelo município da forma como foi prevista na legislação. Esse subsídio, ele leva em consideração todas as gratuidades, leva em consideração os custos operacionais. Hoje a gente tem um custo de pelo menos R$ 5,05 por pessoa e nós temos uma tarifa pública controlada de R$ 4,00. Então, para cada pessoa que andar num ônibus e pagar R$ 4,00, o município já deve R$ 1,05 por aquela pessoa. Fora que existem todas as gratuidades, né? Existe a questão dos estudantes, que eles só pagam 1/3, 2/3 do valor de cada estudante deve ser subsidiado pelo ente municipal. Enfim, e existe todas as questões de que nós temos hoje uma situação em que os ônibus circulam e não tem pessoas suficientes para dentro da estrutura do transporte, só com o valor de catraca, manter a estrutura funcionando. Então, eu acho que a gente precisa deixar bem claro que a gente não está vivendo uma situação em que empresários estão alegando coisas inexistentes, né? Esses cálculos, eles são todos feitos com os valores relativos a toda a construção técnica do próprio contrato. Claro. E que isso realmente gera polêmicas, né? Porque são cálculos atuariais, o valor em relação ao lucro desses empresários, ele não é visto mensalmente, ele é visto num cálculo atuarial que envolve todo o contrato administrativo. Então, 15 anos. E isso tem que estar constantemente sendo atualizado. E, por exemplo, no caso da S-Trans, para esse ano, a TPI, que é um valor base de cálculo desse valor de custo, nunca foi atualizado. Então, a gente não tem resposta sobre a atualização da TPI para análise desses valores, né?
para a confirmação desses valores de 31 milhões, a gente não tem nenhuma resposta aos pedidos de pagamento mensais que são enviados e a gente não tem diálogo com o município também em relação àquilo que foi acordado judicialmente, que não está sendo pago. A grande questão é que o que foi judicializado já, existe um trâmite judicial para que isso seja processado e muitos estão, inclusive, levando em consideração que poderia gerar precatórios, que isso, claro, é uma coisa que os empresários não querem, né? Mais moroso, difícil de receber porque o dinheiro. Isso não resolve o problema do sistema, né? Isso causa uma dificuldade muito maior ao desenvolvimento de todas as discussões. E, afinal de contas, quanto mais tempo a gente passa sem pensar no valor devido do dia a dia, e também nesse valor que já foi acordado, que não há o que se discutir, apenas pagar e não está sendo pago, a gente deixa de resolver o problema no dia a dia. Me diga uma coisa que eu acho que também é uma dúvida de quem está nos assistindo neste exato momento. Nós temos a CPI do transporte público em desenvolvimento aqui na capital do estado do Piauí, mas, digamos, em uma hipótese, se a Prefeitura Municipal tivesse a boa vontade de receber os empresários para sanar esse problema a qualquer momento, isso também seria válido, não é? Ah, com certeza. Mas isso não está acontecendo. Esses diálogos, eles são extremamente importantes. E eu, levo em consideração uma situação que, inclusive, ocorreu quando nós concedíamos uma entrevista, há uma semana atrás, em que, assim que nós falávamos sobre essas dificuldades, nós tivemos a fala do nosso secretário de Finanças, que inclusive disse, olha, o CETUT contrata essa senhora, né, se referindo a mim, e aí impede as oportunidades de diálogo, né? Então, o que precisa a gente dizer? Que dar voz aos empresários não é nada que contrarie ao diálogo, e sim uma forma de mostrarmos para a população que nós estamos vivendo uma situação de estrangulamento, de crise do transporte coletivo, que precisa sim mostrar o lado dos empresários, o lado do CETUT, e que precisa que o município esteja aberto, porque o diálogo precisa ser novamente construído. E eu lembro que ele chegou a dizer na reportagem que com todas essas situações o diálogo tinha cessado. E eu até disse, gente, pois se cessou vai ser bom, porque a gente vai começar a dialogar de verdade. Porque até agora nós efetivamente não conseguimos avançar, nem com relação ao pagamento do que já foi homologado judicialmente e nem em relação aos meses, de todos esses meses de gestão. Amanhã nós teremos oitivas na CPI do Transporte Público de Teresina. Quais são as expectativas para o encontro de amanhã entre CETUT, empresários e o Parlamento? Bom, nós estamos muito esperançosos de que os trabalhos se encaminhem e que se finalizem em um relatório que, a partir daí, já que não está tendo diálogo, né, em virtude, acredito que da própria CPI, isso consiga se encaminhar no âmbito do Poder Executivo. Então, vai ser muito importante que o CETUT, pela primeira vez, vá ter a oportunidade de fala com técnicos, com pessoas que entendem do sistema de transporte coletivo para mostrar que não existe má-fé, que não existe valores indevidos, que tudo isso faz parte da construção do procedimento licitatório que foi realizado aqui pelo município de Teresina e que nós estamos, inclusive, propondo soluções, que já que a CPI também se propõe a isso, claro, indicações de soluções com essas oitivas. Amanhã será ouvido o CETUT e o consórcio CIT, que é o consórcio mãe que cuida, né, da regulamentação de todos os consórcios, criado exclusivamente a interesse da licitação. Então, foi a licitação que determinou que haveriam 4 consórcios e que haveria um consórcio mãe, que é o presidente desse consórcio, que vai ser ouvido amanhã. E, claro, que disso nós esperamos que as sugestões sejam encaminhadas, né, seja mais esclarecido e que sirva, inclusive, para que, quando o Poder Executivo tenha esse relatório em mãos, consiga construir uma solução efetiva. Só para deixar mais uma vez bem claro, eu sei que você já destacou isso na sua fala de hoje, mas pela parte dos empresários e, é claro, pela sua como profissional contratada para, de certa forma, defender os interesses desses empresários, não há nenhum tipo de quebra de barreira de diálogo. Vocês estão abertos a conversar a qualquer momento. Isso, nós estamos abertos ao diálogo, às propostas. Vamos levar em consideração a questão judicial. Era para fazer o pagamento em 10 meses. O município não tem mais condição de fazer esse pagamento, mas existe uma possibilidade de fazer em 20 meses, em 15 meses. Então, isso tudo a gente pode conversar. É possível dialogar, não só para resolver essa parte do judicial pendente, que são 21 milhões, mas também para levar em consideração os pedidos de pagamentos mensais, que já estão estimados em
em 31 milhões. Mas, claro, a gente sabe que precisa do técnico para atualizar a TPI, para refazer os cálculos, para indicar as soluções. E que se tenham peritos, né, e que se tenham novos acordos feitos, também no âmbito judicial, os empresários estão abertos. Muito obrigado pela participação e, é claro, as portas da Udia TV estão sempre abertas, não só da Udia TV, mas de todo o sistema de comunicação, a qualquer prestação de esclarecimento também por parte da Prefeitura Municipal de Teresina sobre o assunto que foi tratado na manchete do Jornal O Dia e também aqui na Udia TV. O sistema de comunicação está com portas abertas a quem quer que seja que queira ter a sua voz representada para a sociedade. Por hoje, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho e volte mais vezes, tá bom? Muito obrigada, sempre à disposição.